Como que estão esses índices de suicídio no Brasil e no mundo? Você tem ideia, assim, de idades, de gêneros e tudo mais? Sim, hoje em dia a gente fala que suicídio é a segunda causa no mundo de mortalidade entre jovens de 15 a 29 anos. Uhum. Então, assim, ela só perde para acidente de trânsito. Então, é a segunda causa. A OMS diz aí, agora ia mudar a partir de 2020, porque esse número, infelizmente, está aumentando, mas estava por volta de 800 mil mortes por suicídio por ano. E 75% dessas 800 mil é em países de baixa renda ou moderada. Estamos Aí nela. estamos. Inclusive, eu tinha visto uma coisa que no Brasil é a oitava. É o oitavo país em número absoluto de suicídios, de número de suicídios. É o oitavo Uhum. país. Isso porque os casos são subdiagnosticados, né? Porque tem muitos casos de suicídio que não são contabilizados. Então, eu ainda acredito que esse número é maior. Aí tem umas estatísticas do tipo, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Então, aqui Uhum. nesse tempo que a gente está falando, é, a cada Já 40 foi uma segundos galera. já foi uma Uhum. galera. E a cada 3 segundos uma tenta. Então, são dados Ah, bem. São, assim, dados assustadores. É um problema de saúde pública. Por isso que a gente tem que falar bastante. No Brasil, a gente estima aí 13 mil casos por ano uhum. de suicídio. E a gente fala que a cada 3 pessoas que tentam o suicídio, apenas uma vai parar no pronto-socorro, é atendido no pronto-socorro. Duas morrem. Não necessariamente, assim, mas a cada 3, uma é atendida no PS. Então, tem duas que elas nem. Elas podem não morrer, porque é só na questão da tentativa, mas ela não procurou pronto-socorro. Então, as pessoas Tá. ainda procuram um pouco o atendimento, né? Uhum. E aí, assim, são dados bem. É Bem. alarmante, né? E se no Brasil, estima que 17% das pessoas já tiveram pensamento de morte. Eu acho bem grande, 17% de pessoas. Que é um Eu pensamento. fiz, eu fiz no chat aqui, tem 22 votos. Se você já teve algum pensamento suicida. Você quer saber? Quero. 32 responderam sim. 32. Então, De quantos? de 22 pessoas, de 22 votos. 32? 32%. Ah, 32%. Tá. É, É bastante, tá vendo? é bastante, é Então, bastante. assim, é quase metade, né? Se você for pensar. Uhum. Então, assim, é bastante. As pessoas. Porque existe os pensamentos de morte, existe as tentativas e existe o suicídio de fato. Mas um fator de risco é você ter um pensamento, né? Os Então, pensamentos que são sempre recorrentes ali, né? isso. E em relação às idades, você tinha falado de 15 a 29, né? Isso é Então, um a dado gente. universal? Isso é um dado universal que de 15 a 29 anos é um fator de risco. E também pessoas acima de 65 anos. Olha Porque, só. porque o de 15 a 30 anos é aquela questão mais dinâmica, conflito familiar, pode ter uso de substância, tem a questão de abuso psicológico, físico, sexual, tem a questão dos transtornos mentais. Uhum. É um pico aí que passa por bastante conflito, que acontece bastante, e as pessoas acima de 65 anos, porque aí já é uma pessoa que perde os parentes, que perde o cônjuge, que começa a se sentir sozinho, que começa a ter umas doenças mais degenerativas, dolorosa, tem aquela sensação de estar dando trabalho. Então, Uhum. acima de 65 anos também é um fator de risco. E acomete mais homens ou mulheres aqui no Brasil especificamente, sabe? Então, a gente tem uma taxa de 4 para 1 de que homem comete mais suicídio. Mas é porque a maneira deles é mais letal. Porém, as tentativas são mais frequentes em mulheres.
Então, assim, o suicídio de fato é mais em homem, porém as tentativas são mais em mulheres. Mas as mulheres tentam de maneiras menos letais, elas têm mais rede de apoio, então acaba que é Procura pior. mais ajuda do que o homem, né? Sim. Uhum. E, por exemplo, diagnósticos de doenças, vai, como, por exemplo, o câncer, vai, que a pessoa não tá vendo mais a luz ali no fim do túnel, acaba virando um motivo, uma razão também, né? Sim, é um fator de risco, né? A questão de doença grave, de você perder a esperança, isso acaba sendo um fator de risco importante. Porém, temos que dizer que existe fator protetor, né? Uhum. Existem os fatores de risco, sim, na questão do suicídio, que a gente tem que sempre ficar de olho. Existe e assim, o que acontece? Quais são os principais fatores de risco? Ter tentativa prévia. Uhum. Então, um mito aí. Falar, ah, ele já tentou, então ele não vai tentar mais, porque se ele quisesse, ele já tinha feito, se não fez é porque tá Aham. querendo chamar atenção, aquele discurso que todo mundo fala, mas Sim. não, a tentativa prévia é um fator de risco principal para futuro suicídio. Uma pessoa que tenta uma vez, ela pode tentar a segunda, ela pode tentar a terceira até conseguir. E outro fator de risco é o que a gente falou, que é ter algum tipo de doença, né? Algum transtorno mental nesse Uhum. sentido. Mas aí que eu estava falando, tem a questão do fator de protetor, religiosidade, que Uhum. eu falei que é um problema, né? Pode ser um problema, mas também é um fator protetor. Porque se você tem uma fé, se você se apega, você evita de cometer o ato. Tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Tem o suporte familiar. Tem muito paciente que vira e fala assim: olha, eu quero muito, eu já não vejo mais sentido, mas eu não posso fazer isso com a minha filha. Uhum. Entendeu? Então tem essa questão. Aí eu fico até brincando nessa questão de todo mundo falar, ser solteiro, ser casado. Ser casado é fator protetor. Ah, é? Aí eu fico, tá vendo? Ser solteiro é fator de risco para suicídio. Caramba. Porque, então, as questões do divórcio, a pessoa que é Uhum. viúva, a pessoa que é solteira, ela tem maior propensão, justamente porque acaba que o suporte familiar, um laço social, né, a questão da família, então acaba que isso te protege, né, e se você não tem, é um fator de risco. Uhum. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Cal. Primeiramente, você assistiu esse corte até o final, você tá me vendo aqui, obviamente, tá? E, muito obrigado. Se você ainda não deu like no vídeo, dê um like no vídeo. Nesse cantinho aqui, tem mais um vídeo para você assistir, tá? Ó, mais algum outro corte do canal. E nesse lado aqui, ó, tem um botão para você clicar nele, para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, obviamente. Me conta também nos comentários o que você achou sobre esse vídeo aqui que você tá assistindo agora. Beleza? Tamo junto, valeu e é nóis.